E aí, pessoal, aqui é o Ciclista Cético. É, Dessa vez eu vou fazer uma coisa um pouco diferente do que eu tenho feito. Eu vou, eu vou refutar um vídeo de outra pessoa no YouTube. É um vídeo do Francisco Torino. Então vou começar com ele, dar uma editar, vou parar em alguns pontos e falar o que eu acho. Então segue aí, vamos começar com o vídeo dele. Meu nome é Francisco Tourinho e eu estou aqui para tratar mais uma vez sobre os assuntos de apologética cristã. E o tema de hoje será: fé é crer sem evidências, fé é irracional. Esses têm sido dois argumentos usados pelos neoateístas militantes para poder desqualificar aqueles que têm fé. Ora, sobre a primeira frase, fé é crer sem evidências, a primeira coisa que nós devemos fazer é demonstrar para o neoateu que evidência é algo que não pode ser questionado. Quando eu digo que alguma coisa é evidente, eu quero dizer o quê? Que aquilo não cabe mais em recurso, que aquilo é inquestionável. Então eu dizer fé é crer sem evidência seria a mesma coisa de dizer fé é crer sem alguma prova, algum argumento que seja totalmente inquestionável. Aqui já aparece o primeiro problema da argumentação dele. Quando a gente vai refutar a opinião de alguém, a gente tem que fazer o maior esforço possível para interpretar os argumentos do outro lado da melhor maneira possível. Se você não fizer isso, você corre o risco de estar fazendo o que é chamada a falácia do espantalho, que é, na verdade, estar refutando algo que não é o que a outra pessoa está dizendo. É criar uma versão do que a pessoa está dizendo e refutar isso. Isso é errado. Não é assim que se debate, não é assim que se refuta alguma coisa. No caso aqui, onde que está esse espantalho que ele está criando? Ele está criando espantalho no momento em que ele fala que o uso de evidência nessa frase é no sentido de provas. O uso de evidências na frase fé é acreditar sem evidências, quando eu estou falando, quando vários outros ateus estão falando, não é no sentido de uma prova irrefutável, mas sim no sentido de indício, que é um dos outros significados possíveis para evidência. Então, quando a gente fala que fé é acreditar sem evidência, a gente está querendo dizer que fé é acreditar sem nenhum indício, nenhum motivo que faça sentido, que valide aquela crença. Então, dizer que a gente está falando que fé é acreditar sem prova não é verdade, é criar um espantalho e a partir daí vai ter todo um problema. Isso vai gerar, obviamente, um problema decorrente em todo o vídeo dele, que é justamente de estar refutando algo que não é o que está sendo dito. Então, como não existem argumentos inquestionáveis, isso significa dizer que a própria frase ela é uma frase que não pode ser constituída. Na verdade, a frase ela poderia ser feita assim: fé é crer sem provas, mas nunca sem evidência, porque a prova são os dados, são os meios pelo qual se chega a uma evidência. Isso acontece, essa frase ela foi assim errada, ela está errada dessa forma, porque a palavra evidência no inglês ela é um falso cognato, que não significa evidência, mas significa prova. Aqui ele já está falando besteira mesmo. Tanto em português quanto em inglês, evidência pode ser usado tanto como prova como indício. Então, mais uma vez, ele está fazendo essa confusão entre os possíveis significados de evidência. Quando se fala em inglês também, quando um Richard Dawkins fala isso, quando um Sam Harris, quando um Matt Dillahunty fala isso, eles também estão falando de evidência no sentido de indício. Eles também não estão falando, não estão usando o sentido de prova da palavra evidência, né? Que é um dos sentidos possíveis, mas não é o sentido que a gente usa nem aqui, nem lá nos Estados Unidos. E ela realmente é evidência e evidence em inglês são a mesma coisa, tem essas duas mesmas traduções possíveis e esses dois significados possíveis tanto em inglês quanto em português. E como o pessoal, os líderes neoateístas militantes, eles são todos, praticamente todos, de língua inglesa, são o Sam Harris, Richard Dawkins, o Christopher Hitchens e Daniel Dennett, todo o material, a maior parte do material desse pessoal
ele é um material escrito em inglês. E aí, quando foi traduzir a palavra evidência, o neoateísta militante que traduziu isso, traduziu como evidência e não traduziu como prova, como deveria ser. Então, só para deixar claro, como eu disse antes, na verdade isso não é um problema de tradução e na verdade é que tanto aqui quanto lá o sentido que está se usando para evidência não é o que ele acha, mas sim o sentido de indício. E aí, ou seja, essa frase, ela por si só, ela já cai por ela mesma, por ser uma frase inconsistente. Realmente, a frase dita dessa maneira, ela fica inconsistente. Só que, como já foi dito, isso não é o que os ateus falam, isso é o que o espantalho que ele criou está falando. Os ateus estão dizendo que fé é acreditar sem uma evidência, sem evidência no sentido de indício, como eu já falei 1000 vezes. Já que não existem, a não ser que ele prove que existem argumentos que são inquestionáveis, a não ser que ele mostre que existe algo imutável. Nós, teístas cristãos, acreditamos que existe algo imutável por trás do universo. Mas o ateísta não. O ateísta ele acredita no relativismo. Ele, por natureza, ele é relativista. Ele não acredita que exista nada inquestionável nesse mundo. Aqui ele mostra que não sabe muito bem o que é o ateísmo, né, e está seguindo alguns preconceitos que existem em relação ao ateísmo. O ateísmo é simplesmente afirmar que não acredita na existência de alguma divindade. Existem ateístas que são materialistas, existem ateístas que acreditam no sobrenatural. Falar que os ateístas acreditam em tal coisa, a única coisa que você pode dizer é que os ateístas não acreditam em divindades. Só isso. Aliás, René Descartes já dizia que a única coisa que nós podemos ter certeza é de que nós mesmos existimos. Por isso ele falou a frase, penso, logo existo. Então, nós devemos duvidar de tudo, menos de que nós mesmos existimos, segundo Descartes. Então, quando eu digo assim, ó, a polícia colheu no local evidências de que o marido é um assassino. Veja bem a frase. Essa frase está errada, porque ninguém colhe evidência em algum lugar. As pessoas colhem provas. E das provas é que surge a evidência. Bom, aqui acho que fica claro que o espantalho que o Torino criou não foi devido à desonestidade intelectual, mas sim ao desconhecimento desse outro significado que existe para a palavra evidência, né, o significado de indício. Por isso ele acha que está errado quando o jornal fala que a polícia colheu evidências, enquanto que na verdade está totalmente correto, porque a polícia não colheu provas, ela colheu indícios, ela colheu evidências que indicam que pode ter sido alguém, não provam conclusivamente. Você pode ter outras explicações para aquele fato, mas quando você junta várias evidências, isso vira uma prova, por quê? Porque a possibilidade dessas outras explicações estarem corretas ao mesmo tempo é muito menor do que a explicação de que aquela pessoa cometeu aquele crime. Nesse sentido, as evidências se juntam para provar algo, e não as provas se juntam para evidenciar algo. Porque se você falar prova, você não precisa de mais de uma. Basta uma única prova que aquilo já vai estar evidente nesse sentido de evidência que ele está usando. Não precisaria de várias provas. Basta uma única prova. Se você provou, aquilo está evidente. Então, claramente, ele não conhece esse sentido da palavra evidência e daí vem todo esse espantalho que ele criou. Como diz a frase aqui de um jurista, que diz o seguinte: no máximo, o que se pode ter nos autos de um processo é a evidência como resultado de uma apreciação conjunta e conjugada da prova. Aqui eu vou fazer só uma ressalva para você tomar cuidado, para as pessoas, né? Todo mundo tomar cuidado quando for fazer essas comparações com o sistema jurídico. Porque muitas vezes o sistema jurídico tem todo um dialeto específico dele, onde algumas coisas têm outros significados, não exatamente aqueles que a gente usa corriqueiramente. Um exemplo que eu uso bastante disso é o ônus da prova, por exemplo. Juridicamente falando, tem algumas situações em que se aceita a inversão do ônus da prova. Já filosoficamente e epistemologicamente, isso não é aceitável. O ônus da prova nunca pode ser invertido. Então, cuidado na hora de usar analogias jurídicas
para analisar discursos de outras pessoas. Então, já vemos que essa primeira parte, essa primeira frase, né, fé, crer sem evidência, ela já é uma frase, não uma proposição inconsistente por ela mesma. No entanto, se ele mudar de evidência para prova, fé, crer sem provas, e por isso ela é irracional, vamos dizer assim, por isso é ruim isso acontecer, né? Isso mostra um total desconhecimento da filosofia, porque isso já é algo na filosofia que é consenso de que as nossas crenças primitivas, né, como diz aqui Augustus Hopkins Strong, ele diz o seguinte: a ciência física também se apoia na fé, fé na existência de um mundo objetivo e exterior a nós, e na existência de outras pessoas além de nós mesmos. Fé nas nossas convicções primitivas, tais como espaço, tempo, causa, substância, desígnio. Fé na confiabilidade das nossas faculdades e no testemunho de nossos semelhantes. Então, as nossas crenças primitivas, depois eu deixo a referência dessa parte aqui, as nossas crenças primitivas, todas elas, nós criamos por fé, porque nós não temos como tornar isso evidente. Aqui já começa a surgir um outro problema, que também vai ser decorrente até o final do vídeo dele, que é essa tentativa de equiparação de acreditar em qualquer coisa sem provas seja igual a ter fé naquilo. Quando que, na verdade, no momento em que a gente define fé como acreditar sem evidências, essas crenças que nós temos não são baseadas na fé, elas não são sem evidências. Nós temos evidências para crer que nós existimos, que o que a gente vive quando está acordado é a realidade e o sonho é uma criação da nossa mente. Nós temos evidências para isso. Então, a gente não acredita nisso, a gente não tem fé nisso. A gente acredita porque temos evidências para isso. E é aí que a gente coloca que é a diferença entre a fé e a crença racional. Aí que a gente fala que a fé é uma crença irracional. Por que a gente diz que a fé é uma crença irracional? Porque você acreditar sem evidências é exatamente a mesma coisa que falar que você não tem um motivo racional para chegar ali. Não tem como a razão te levar, a razão sozinha te levar àquela crença. Você precisa da fé. Então, no momento em que você fala que a razão não é suficiente para fundamentar aquela crença, você está dizendo exatamente que aquela crença não é racional. A base dela não é a razão. Ou seja, isso é inquestionável. A própria realidade ela é inquestionável. Não há nada que nos garanta, por exemplo, que nós não estamos na Matrix. Em que nós não somos apenas... que isso tudo que nós estamos vendo aqui, isso seja uma ilusão. Não há nada. Quando você está sonhando, por exemplo, muitas vezes você acorda pensando que aquilo é verdade. Mas isso é uma crença também. Isso é uma crença de que sonho e a nossa realidade, que elas são diferentes. Isso é uma crença. Mas nós tomamos isso como verdade, de uma verdade auto-evidente, sem provas. Ou seja, é uma auto-evidência, é uma evidência sem provas. Aqui eu concordo com ele, que a gente não tem como provar que não estamos dentro de uma Matrix. É correto afirmar que a gente acredita nisso sem provas. Porém, não é correto afirmar que a gente acredita nisso sem evidências. Nós temos evidências, no sentido de indício, como estava falando. Nós temos indícios de que a realidade é a realidade quando estamos acordados e não quando estamos dormindo. Um indício disso, por exemplo, são as outras pessoas concordarem com a sua avaliação. Dizer que que elas são autoevidentes sem provas não é verdade, elas não são autoevidentes. Nós temos evidências, no sentido de indício, novamente, nós temos evidências de que elas são verdade, e por isso nós acreditamos. Então, quando você diz que fé é crer sem evidência, aliás, que fé é crer sem provas, isso não é algo ruim. Isso é algo normal e natural de todo ser humano. Como já disse, não é isso que a gente não diz que fé é acreditar sem provas, mas sim fé é acreditar sem indícios. E acreditar em algo sem indícios é ruim, porque vai acabar te fazendo acreditar em contradições. Vai acabar te tendo crenças
contraditórias ao mesmo tempo. E isso é alguma coisa ruim, e é isso que a gente afirma que seja a fé. Todo ser humano crê nas coisas nas suas crenças mais primitivas por fé. Aqui, novamente, vemos a tentativa de equiparar a fé com crenças racionais, a fé com crenças baseadas em evidências. Como já disse, nós não acreditamos nessas coisas por fé, nós acreditamos nessas coisas porque temos indícios de que são verdade. Logo, a partir daí, como essas crenças primitivas elas pressupõem todo conhecimento, quando você afirma que a fé ela é irracional, o que você está dizendo é que todo o conhecimento é irracional e que o conhecimento é impossível. Aqui nós temos dois problemas. Um é o da equiparação da fé com crenças racionais, e dizer que na hora que afirmamos que a fé é irracional, estamos afirmando que todo o conhecimento também seja irracional. Não é verdade, porque o motivo de afirmarmos que a fé é irracional é que ela não é baseada em indícios, enquanto que o nosso conhecimento é sim baseado em indícios, então, portanto, ele é racional. O outro problema que aparece aqui é que, segundo a versão do espantalho que ele criou, dizer que o conhecimento é irracional seria também dizer que o conhecimento é impossível. Essas são duas coisas totalmente diferentes. Uma coisa é a questão de que não conseguimos comprovar nem mesmo que a realidade existe, e outra coisa é dizer se a crença que a realidade existe é racional ou não. São duas questões diferentes que ele está misturando, justamente por estar fazendo uma equiparação errada entre a fé e o conhecimento. Então, nesse caso, você pode até arcar com essa consequência de dizer que nenhum conhecimento é possível, que todos os seres humanos, na verdade, são irracionais. Aí, tudo bem, você pode afirmar isso daí. Mas eu prefiro acreditar que nós somos racionais, que nós conseguimos estabelecer conexões lógicas e que eu acho que não há motivo para duvidar das nossas crenças primitivas. No entanto, nós podemos duvidar, porque elas não são coisas inquestionáveis. Mas isso só corrobora com a noção de quê? De que a fé é racional. Porque todas as coisas que são produzidas como conhecimento, elas são produzidas a partir de evidências que nós temos sem prova alguma, que nós aceitamos como evidência, como algo que é inquestionável. Essa frase, fé crer sem evidência, na verdade, ela é uma maneira implícita, né? Uma maneira disfarçada de tentar derrubar aquela frase de Paulo aos Hebreus no capítulo 11, que diz que fé é a prova das coisas que não se veem. Achar que definir a fé como crer sem evidências seja uma tentativa de refutar essa frase de Paulo, só pode vir, deve vir, né, acredito eu, dessa má concepção que ele tem da frase, né, de achar que a gente está falando que é acreditar sem provas. Sendo que essa frase, eu tenho vários problemas com essa frase, porque numa leitura direta da frase, passa a impressão de que a fé em si seja prova de alguma coisa. Como se acreditar em algo fielmente seja prova de que aquilo existe, ou de que aquilo seja verdade. O que, obviamente, é ridículo. Nós conhecemos um monte de pessoas que acreditam em várias coisas fielmente e que sabemos que não é verdade. Então, esse é um outro problema com essa frase. A afirmação de que acreditar por fé é acreditar sem evidências não tem nada a ver com ela, apesar de que essa frase é realmente péssima e merece uma análise específica só dela. Então ele vai alegar o quê? Que mesmo que você não precisa ver, você não precisa sentir, você não precisa cheirar, e mesmo assim você vai acreditar sem prova nenhuma. É claro que isso é uma parte de uma distorção do argumento de Paulo, porque o que Paulo quis dizer na verdade é que nossos sentidos são enganosos. Por exemplo, se você perguntar para um ateu agora se ele visse um fantasma, ele iria acreditar? Eu duvido muito se ele ia dizer que ia acreditar. Ele ia dizer que era uma ilusão, ele ia dizer que era um problema da cabeça dele, ele ia procurar um médico. Isso prova o quê?
que, primeiro, que o nosso sentido é enganoso e que nem você não pode crer em tudo que vê. Ou seja, que o que você, os seus sentidos eles são enganosos. Então, o que Paulo está dizendo? Que se você quiser acreditar em algo de forma definitiva, você não pode depender dos sentidos para isso. Então ele está dizendo o quê? Que a fé é contra as vistas, pode ser contra os sentidos, mas Paulo em hora nenhuma diz que a fé é contra a razão. Exatamente porque nossos sentidos podem nos enganar, é que nós precisamos de outras evidências, de outros indícios de que estamos corretos, de que nossos sentidos estão realmente se baseando no que está acontecendo na realidade. Pode ser que Paulo realmente não fale que a fé seja contra a razão, mas o fato é que se você não tem como chegar somente através da razão naquela crença, ela é uma crença irracional. Não tem como negar isso. A definição de crença racional é justamente aquela crença que você pode chegar através da razão. Se você precisa de fé, você precisa acreditar sem ter nenhum indício, sem ter nenhuma evidência nesse sentido, você está tendo uma crença irracional. Então eu acredito que isso está definitivamente respondido. Se alguém tiver mais alguma dúvida, alguém pode escrever aí nos comentários ou perguntar para mim em inbox, para quem me tem no Facebook. E próximos vídeos virão. Um abraço. Bom, obviamente a única pergunta que sobrou para eu fazer para o Torino é se ele percebeu que ele estava criando um espantalho e que não era isso que a gente não é isso que a gente afirma quando a gente afirma que a fé é irracional, que a fé é acreditar sem evidência. Espero que ele veja esse vídeo. Se alguém conhecer, por favor, mande lá para ele. Gostaria de ver a resposta que ele tem em relação a tudo isso que eu disse. É isso aí, um abraço e ficamos por aqui.